Bom dia, primeiro ano. Bom, pessoal, hoje nós vamos fazer uma pequena revisão, né? A avaliação de vocês é hoje, né? Então a gente vai fazer uma breve revisãozinha para vocês fazerem a avaliação de forma bem clara e conseguirem tirar um 10, viu? Então vamos lá. Nosso conteúdo ele fala de movimento. Então, movimento é toda ação que é provocada pelo corpo humano, né, durante qualquer prática de atividade. Um corpo pode estar em movimento em relação a um referencial, mas pode estar parado em relação a outro. Por isso, dizemos que movimento é uma situação que a posição de um corpo muda no decorrer de certo intervalo de tempo em relação ao referencial. Então, o movimento, né, é a situação de mudança de direção no decorrer de um tempo. O movimento corporal é uma prática necessária para o estabelecimento do ser humano, ou seja, nós, seres vivos, a gente precisa de movimento. Essa prática, nosso corpo, nosso organismo, ele foi feito para o movimento. Então, a gente precisa realizar movimento. Quando a gente não realiza, nós nos tornamos sedentários, pois esse movimento, ele precisa ser de uma forma e precisa ser de uma carga que possa suprir as nossas necessidades. Se a gente não pratica nenhuma atividade física, não realiza nenhum movimento, nós nos tornamos sedentários. Seu desenvolvimento está diretamente ligado aos aspectos físicos, psicológicos, cognitivos e sociais do indivíduo. Então, o movimento ele está relacionado em tudo, tanto para benefícios fisiológicos do nosso corpo, benefícios físicos, melhora da estética, melhora da parte fisiológica, do funcionamento completo do nosso organismo. A parte psicológica também, que quando a gente se movimenta, a gente acaba trabalhando a nossa mente, né? Cognitivas, que também está relacionada à mente, e sociais, que são a interação que nós temos com outras pessoas durante as práticas. Existem as atividades aeróbicas e anaeróbicas, né? Devo fazer exercício aeróbico ou anaeróbico? O exercício aeróbico, pessoal, eles são exercícios que, quando se faz atividade de longos períodos de tempo e utilizam oxigênio para gerar energia muscular. Esses são chamados exercícios aeróbicos. Então, toda atividade aeróbica são atividades que a gente faz com a utilização de oxigênio e são atividades de longos períodos e baixa intensidade. Os exercícios. Então, quando eu falo em exercícios aeróbicos, eu falo em exercícios de longa duração e de baixa intensidade. Quando eu falo em exercícios anaeróbicos, eu falo em exercícios de alta intensidade e de longa duração. Só para complementar, o exercício aeróbico a gente utiliza de oxigênio, né, para a realização dessas atividades, pois elas são de longa duração. Os exercícios anaeróbicos a gente não utiliza o oxigênio durante o exercício, a gente utiliza esse oxigênio depois, durante o repouso. Por quê? Porque os exercícios anaeróbicos eles duram no máximo 15 segundos, então são bem rápidos. Continuando o nosso conteúdo, eu vou voltar aqui o slide, pessoal, porque são 2 slides que contemplam esse conteúdo. Vamos para o segundo. Então, as atividades aeróbicas, o exercício aeróbico é aquele que usa oxigênio no processo de geração de energia cósmica do músculo. Então, a gente precisa de oxigênio para realizar as atividades aeróbicas. A prática dos exercícios aeróbicos está associada a uma perca calórica rápida. No entanto, a perca de calorias após o exercício é mais intensa, né? A prática de exercícios do que
os exercícios anaeróbicos, além de o tipo de exercício ser mais eficiente no que diz respeito à massa muscular e o enrijecimento do músculo, da musculatura. Então, quando nós falamos em exercícios aeróbicos, a gente fala em perca de peso, em melhora do condicionamento físico. Quando a gente fala em exercícios anaeróbicos, eles são mais eficientes para o ganho de massa muscular e o enrijecimento da musculatura, que é a mesma coisa de tonificação muscular. Então, os exercícios anaeróbicos, eles também perdem calorias, mas é em menos quantidades. Para a gente perder bastante caloria, perder peso, a gente precisa procurar atividades aeróbicas. E quais são as atividades aeróbicas existentes? Nós temos a corrida, a caminhada, o ciclismo, a natação, os alongamentos em si. Então, esses são os exercícios aeróbicos que eles têm como principal objetivo a perda de peso e o condicionamento físico. E são atividades com a utilização de oxigênio, de longa duração e de baixa intensidade. Esse tipo de exercício, ele trabalha uma grande quantidade de músculos, então, andar, correr, nadar, pedalar, dançar, são alguns dos principais exercícios aeróbicos, que são os principais exemplos. Esses exercícios, eles têm longa duração, como eu já falei, e eles têm baixa intensidade. E o gasto calórico é bastante elevado. Dentro das academias, a gente encontra aparelhos que trabalham os exercícios aeróbicos. Nós temos a esteira, que trabalha o exercício aeróbico, o elíptico, que é essa imagem do canto inferior da direita de vocês. Nós temos a bicicleta ergométrica, na parte inferior do lado esquerdo. Nós temos o remo simulador de caminhada, que também é um exercícios aeróbicos dentro da academia de musculação. E as caminhadas e as corridas? São atividades, pessoal, aeróbicas, que podem ser feitas tanto na rua quanto na esteira. São muito eficientes para perda de peso e melhora do condicionamento físico. Então, se elas são eficientes para perda de peso e melhora do condicionamento físico, qual tipo de atividade nós estamos falando? Estamos falando de atividade aeróbica. Então, corridas e caminhadas, elas são consideradas atividades aeróbicas. Por quê? Porque elas têm longa duração e elas têm baixa intensidade. É importante realizar o exercício de modo que os batimentos cardíacos fiquem acelerados, mas que não passe do ponto, né, para o indivíduo passar mal. Então, é importante quando você for fazer uma corrida, uma caminhada, que você sinta que seu coração deu aquela acelerada básica. Não no caso de você passar mal. Isso aí já é prejudicial à saúde. A pedalada também é uma atividade física bem completa, que trabalha várias partes do corpo, principalmente os membros inferiores. É uma atividade física que pode ser praticada por todas as pessoas, dependendo aí da intensidade que a pessoa vai praticar. Também é uma atividade física aeróbica, porque é uma atividade de longa duração, a intensidade é mais baixa, porque você não consegue fazer uma pedalada com intensidade muito alta por longas durações. Nós temos o elíptico, que é uma atividade, um aparelho dentro da academia que trabalha a parte aeróbica. Nós temos a dança, que é um exercício aeróbico, e os exercícios anaeróbicos. Vamos falar um pouco deles agora. Os exercícios anaeróbicos são exercícios de maior intensidade e são feitos de forma contínua com a curta duração. Então, pessoal, os exercícios anaeróbicos, eles duram no máximo 15 segundos. A gente não utiliza oxigênio como fonte energética durante esse período de 15 segundos. O oxigênio ele é recuperado durante o repouso. Por quê? Porque você faz um exercício na academia, por exemplo. O avanço é um exercício da academia que você faz. É um tipo de agachamento que você dobra os joelhos. E o avanço, por exemplo, você faz
10 repetições, essas 10 repetições elas duram menos de 15 segundos e você para e descansa. No momento que você para e descansa, você recupera a sua energia. Os exercícios anaeróbicos geralmente são realizados por um curto período de tempo e possuem intensidade moderada a alta, sendo mais associada ao ganho de massa muscular e enrijecimento da musculatura. Então, qual o principal objetivo dos exercícios anaeróbicos? Ganho de massa muscular e o enrijecimento da musculatura, que também pode ser chamado de tonificação muscular. Aqui nós trazemos alguns benefícios da prática tanto dos exercícios aeróbicos quanto anaeróbicos. Nós temos o fortalecimento dos músculos cardíacos, melhora do condicionamento físico, diminuição da pressão arterial e assim vai. O gasto energético, pessoal. O gasto energético, nós temos o gasto energético basal, que também pode ser chamado de taxa de metabolismo basal. Esse gasto energético basal é a energia que a gente gasta para manter as nossas funções essenciais do organismo. Só para a gente se manter vivo, a gente gasta energia. E esse gasto energético é chamado de gasto energético basal ou taxa de metabolismo basal. Quais são essas atividades? As atividades do sistema nervoso, síntese celular, produção de enzimas, a manutenção da temperatura corporal do nosso corpo. Todas essas atividades das funções do nosso organismo, a gente gasta energia para realizar elas. Então, esse gasto energético é chamado de gasto energético basal ou taxa de metabolismo basal. E existem muitos fatores que vão alterar nosso metabolismo. Por exemplo, a idade, a genética, o sexo, o peso, a altura, os níveis de atividade que a gente pratica, a forma que a gente se alimenta. Tudo isso vai interferir no nosso nível de metabolismo. A obesidade, pela Organização Mundial de Saúde, a obesidade é o excesso de gordura acumulado no nosso organismo, né? E traz diversos prejuízos à nossa saúde. A gente não vai dar muita ênfase a essa parte final aqui do conteúdo, onde a gente já entrou na parte de alimentação saudável. Para essa avaliação de hoje, só vamos ter esses dois conteúdos que eu ministrei agora, bem simples, que vocês aprenderam nas aulas pelo Google Meet. E um beijo e boa prova para todo mundo.